complementando aí o que o Jean estava falando, a gente acabou de ver a São Francisco da Prainha. Prainha exatamente porque toda essa área aqui da saúde, né, essa rua que a gente está percorrendo, Sacadura Cabral, até o limiar da Gamboa, né, lá no período colonial, era uma praia, né? Então, como a área de praia maior ficava do outro lado, os portugueses apelidaram essa área de prainha, porque aqui é um pouco menor do lado, né? Tudo isso que a gente está percorrendo, na verdade, é aterro, porque a água batia no paredão da igreja. Então, assim, existem algumas pinturas coloniais que a gente consegue ver, né, a capela na beirada da praia, né? Tinha um areal, uma pequena faixa de areia, né? E aqui era praia. A gente conseguia, enfim, naquela época, ter uma visão nítida da Baía de Guanabara, sem interferências, né? Que não é o caso hoje. Então, por isso, Igreja São Francisco da Prainha, né? Outro detalhe, esse largo que a gente está visitando é o largo de São Francisco da Prainha, faz parte da igreja. E a próxima rua que a gente vai entrar é a Rua de São Francisco, tá? Um detalhe interessante aí, toda essa área, a maior parte dos casarios, são de propriedade da Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, ou seja, os mesmos, né, proprietários da Igreja São Francisco da Prainha. O motivo pelo qual a gente consegue ver, né, mais nitidamente a partir da Rua de São Francisco, o símbolo da Ordem, que é o símbolo da Ordem de São Francisco. Não sei se vocês notaram lá na fachada da igreja, né, os dois braços, né, um braço cruzado com o outro, um braço com manga de batinho e um braço sem manga, é o símbolo da Ordem de São Francisco. Significa o braço com batinho é o braço de São Francisco, e sem batinho é o braço de Cristo. Né? Então era muito comum as ordens religiosas, né, quando tem patrimônio, né, mandar construir na sua fachada o símbolo da ordem, para que todos saibam que aquilo é patrimônio daquele grupo. Então essa próxima rua que a gente vai visitar é a Rua de São Francisco. Todo o casario dela pertence à Ordem de São Francisco da Penitência. Né? Daqui a gente até já consegue ver, ó, aquele azul ali, ó, olha lá os dois braços em cima. Então é um lado do outro. Tá? Outro detalhe interessante. Hoje em dia a Ordem de São Francisco da Penitência, né, ela passa por uma crise. Né? A primeira crise dela resultou recentemente na venda das suas propriedades na Rua da Carioca. Não sei se vocês já ouviram falar do Bacapá. Né? E ela passa também por uma outra crise que já se arrasta desde os anos 2000, nessa região, onde algumas pessoas que moram aqui já há muito tempo, há mais de 100 anos, né, e que eram inquilinas de imóveis da Ordem, essas pessoas resolvem utilizar de uma opção que elas acham que tem direito para não mais pagar esses aluguéis. E aí começa uma questão que a gente hoje conhece como a questão de regularização dos quilombolas dessa área. Mas aí quilombo, o que é um quilombo? Quilombo antigamente a gente conhecia, né, conceitualmente como área de resistência escrava. Então geralmente o padrão, qual era o padrão de um quilombo? Área rural, né? Aquele local onde os escravos fugiam, iam para uma área não muito conhecida dentro do mar e tentavam ali, né, estabelecer um núcleo de resistência, né, e até reimplantar ali parte da cultura que eles viviam na África. Né? Só que dessa questão, dos anos 2000 para cá, os especialistas começaram a discutir a questão dos quilombos urbanos. O que são os quilombos urbanos? São justamente residências de pretos forros ou de pessoas que são a favor da liberdade dos escravos e que acobertam escravos urbanos fugidos dos seus senhores. Certo? Então, a partir desse conceito de como se diz, de quilombo urbano, se estabeleceu uma questão muito interessante aqui na área do Morro da Conceição, relacionada com os imóveis da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, né, e do entorno da Pedra do Sal, que é o nosso próximo ponto, né, que nós vamos visitar. O que acontece? Essas famílias que moravam aqui, algumas delas, que, enfim, moravam em residências que eram alugadas da Ordem Terceira, elas vão se utilizar da condição de parentesco
né, e por estar muito tempo no local, elas vão se utilizar dessa condição do direito, né, de se autodefinirem, né, descendentes desses primeiros quilombolas urbanos que teriam se estabelecido nessa região. Então, baseada nessa questão, elas entram com um pedido na justiça, né, onde elas querem um reconhecimento enquanto quilombola. Tá? Para quem não sabe, quando esses núcleos são reconhecidos como quilombola, toda a área tem que ser desapropriada. Né? E o que aconteceu? A ordem terceira, né, como eles deixaram de pagar os aluguéis, e ela sobretudo, a proprietária desses imóveis, ela entrou na justiça para reaver esses aluguéis. E aí a resposta dessas famílias foi justamente: não, nós não vamos pagar os aluguéis porque nós somos descendentes de quilombola, então nós temos direito a terra, porque estamos aqui há mais de 90 anos, ou há mais de 80, enfim. Então essa questão, ela ainda está se arrastando na justiça, porque houve aí um complicador. A Fundação Palmares, que é o órgão responsável do Ministério da Cultura, que é responsável por reconhecer as comunidades quilombolas, já deu toda essa área como remanescente quilombola. Então, para o Ministério da Cultura, isto é uma área de quilombo. É o quilombo da Pedra do Sal. Porém, a territorialidade ela só pode ser decretada como território quilombola e toda a área ser desapropriada se houver um parecer definitivo do INCRA, que é o órgão responsável por dar titularidade, não oficialidade a um território. E o INCRA ele precisa de um laudo atestando que nessa região tem quilombo. E esse laudo teria que ser assinado por um antropólogo e por um historiador. A Ordem Terceira de São Francisco da Penitência contratou um historiador da cidade, no caso foi o professor Milton Teixeira, não sei se vocês já ouviram falar dele, que também é guia de turismo, né, e atua aí como projeto da cidade. Então ele faz muitas pesquisas, né, a todos esses anos, ele é o pesquisador oficial da Ordem Terceira. Então no laudo dele dizem, nessa região é impossível ter quilombo, mas ele partiu do pressuposto do quilombo rural, que é aquele, né, não é o quilombo urbano, mas o quilombo rural. Realmente o quilombo urbano seria impossível ter nessa região, porque essa região é o quê? Primeiro foi ocupada pela ordem religiosa e teve a ocupação do exército lá em cima. Existe uma fortaleza, uma unidade militar ainda em funcionamento, que é o Serviço Geográfico do Exército. Então seria realmente impossível ter um quilombo nesse padrão mais radical que a gente conhece nessa região. Porém, não foi considerada essa questão dos quilombos urbanos. Então, o INCRA ainda não deu parecer, até ele dar essa pendenga, vai continuar na justiça. A Ordem Terceira de São Francisco da Penitência continua tomando prejuízo, porque todos os sobrados dela estão embargados, porque estão na justiça para receber o que as famílias teriam que pagar. E, ao mesmo tempo, ela está sucateada, ela não tem dinheiro para restaurar todo esse patrimônio histórico. E a gente tem um outro detalhe, essa região do Porto Maravilha, ela está passando por várias modificações e essas obras podem estar influindo no aspecto ambiental dessas edificações. Tanto que, quando esse sobrado despencou, a primeira coisa que a imprensa falou e que os especialistas apontaram é que, muito possivelmente, já estava em ruína. O sobrado ruiu por conta da trepidação da obra. Então, quer dizer, a tendência dessa área é ruir se não for feito um restauro, né, urgentemente. Mas, né, a gente não sabe como vai ser essa situação, já que toda essa parte, né, que está acontecendo essa questão do litígio entre os quilombolas, né, urbanos, né, da Pedra do Sal e a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência.